Olá, tudo bem? Como é que você está? Vamos agora à primeira aula da nossa orientação, tá bom? Estou aqui compartilhando com você a tela de orientação de carreira consultoria curso. É exatamente isso que eu fazia durante a minha consultoria, tá? Então, um pouquinho do que eu já trabalhava. E agora, nessa aula, a gente vai falar duas coisas muito importantes. O começo de tudo, né? Análise histórica e onde você quer chegar. Então, vamos lá. O que eu preciso que vocês entendam na análise histórica? Vou deixar aqui para que vocês vejam, para que a gente possa trabalhar aqui. Queridos, análise histórica, eu preciso que você entenda, você como profissional, você entenda o que você já construiu até aqui. Então, vamos lá. O que eu construí na minha carreira até aqui, até a data de hoje? Então, o que você construiu na sua carreira? A gente precisa começar falando sobre uma reflexão, né? Então, eu já começo... Opa, aqui não tá indo o acento, peraí. Pronto. Eu começo com vocês hoje, dentro da nossa orientação de carreira, que você compreenda aonde você está. Porque se eu não sei aonde eu estou, eu não sei para onde eu vou, tá? Então, o primeiro começo, né? O primeiro passo que a gente precisa compreender para que a gente possa criar uma estratégia de carreira, é entender aonde eu estou. Então, eu sempre peço que vocês peguem um papel, uma caneta, tá? Deixa ali do lado para que você vá anotando pontos importantes, tá? Então, eu quero que você consiga narrar a sua história. Então, a importância de narrar a sua história. Juliana, como assim? Como é que você narra a sua história? Como é que você fala sobre a sua carreira? Como é que você fala do seu trabalho? Então, você é aquela pessoa que fala assim, eu trabalhei em tal lugar, depois eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pode ser, é um jeito, mas eu preciso ter mais detalhes. Você precisa relembrar de tudo que você fez na sua carreira até aqui. Então, esse exercício, essa aula já começa com exercício. É você narrar a sua história, é você lembrar de cada etapa, de cada ponto que você fez. E, Juliana, o que você quer que eu lembre? O que você quer que eu, pense sobre minha história de carreira? Isso parece meio vago. Não é, tá, pessoal? Eu quero que você saiba contar. Você pode escrever no papel ou você pode contar para uma pessoa, né? Você pode contar como se fosse eu aqui, tá? Conta para mim a sua história. Então, onde tudo começou? Foi na faculdade? Então, vamos lá. Onde tudo começou? Faculdade? Qual você escolheu? Por que escolheu esse curso? Então, você pode começar contando daqui. Dentro desse ponto da faculdade, você por um acaso trancou alguma faculdade? Por quê? Qual foi a outra? Qual foi o outro curso? Qual foi o curso que você migrou? Né? E por que também? Então, eu quero que você me diga qual foi o motivo de você ter escolhido o curso que você escolheu de faculdade? Se você trancou alguma faculdade, por que você trancou, né? Então, qual foi o motivo de você ter começado algo que você não conseguiu terminar, né? Foi alguma forma de, eu fiz porque meu pai pediu, ou, eu fiz porque eu achava que era aquilo que eu gostava, mas eu já estava em dúvida, então eu tive certeza que não era aquilo, né? Qual foi a sua história sobre a sua escolha de faculdade? Qual curso que você migrou, né? Se você trancou, qual curso que você migrou, então? E por quê, né? Então, a gente tá fazendo questionamentos aqui. Depois disso, a gente volta ali pro ponto de trabalho, né? Então, falando de trabalho, qual foi o primeiro emprego? Como você conseguiu? Quanto tempo ficou trabalhando neste local? Foi efetivado? Juliana, mas por que tudo isso é importante? É porque eu quero que você comece a entender como que foi construída a sua carreira. Como que foi construída a sua história, tá? Isso é sobre você. Então, por exemplo, como foi seu primeiro emprego? Como é que você conseguiu? Foi uma indicação? Foi alguém que te abriu portas? Foi você que mandou o currículo num site e ele te chamou, né? Isso diz muito sobre você, tá? Então, eu vou te dar o meu exemplo. Quando eu entrei no meu estágio na HP, foi a minha primeira empresa. Eu fiquei 5 anos de HP. E eu lembro de ter mandado o currículo no site da HP e era tudo em inglês. Eu tinha, sei lá, uns 17 anos.
eu não falava inglês. E eu fiquei, acho que mais ou menos 1 hora e meia mandando o currículo no site da HP, traduzindo ali no Google. E depois eu consegui esse emprego porque eu mandei esse currículo, né? Eu mandei o currículo pra HP e consegui. Então, isso já mostra um pouco sobre mim, né? Isso já me dá mais confiança em mim mesma, de falar assim, olha, eu realmente tenho autonomia, eu vou lá, eu faço acontecer o que eu quero, tá? Então, tô te dando um exemplo meu. Mas não tem problema se for, por exemplo, assim, minha mãe que arranjou pra mim, né? O meu primeiro trabalho mesmo, de fato, primeiro, foi num cartório de registro civil. Eu trabalhava com casamentos, nascimentos e óbito, reconhecimento de firma, cópia autenticada. Foi minha mãe que conseguiu pra mim, também não tem problema, tá? Esse foi o primeiro trabalho mesmo, mas depois eu consegui esse da HP e aí eu mudei de trabalho porque aí eu fui pra minha área de formação, tá? Então eu tô contando um pouquinho pra vocês sobre mim, pra que vocês entendam o que eu espero de vocês, tá? Então, qual foi seu primeiro emprego? Como você conseguiu? Quanto tempo ficou trabalhando nesse local? Foi efetivado? Foi na mesma função? Foi na mesma área de atuação da formação acadêmica, né? Então, isso tudo é pra gente entender um pouquinho do seu início. Ponto 2, né? E depois disso? Quais empregadores você trabalhou? Então, aqui fica em quais empregadores você trabalhou, tá? Então, aqui você começa a listar, primeiro eu trabalhei na Coca-Cola, eu gosto de dar exemplo da Coca-Cola, né? Trabalhei na Coca-Cola, eu fiquei 1 ano. Depois eu trabalhei, depois fiquei 3 meses parada. Depois eu entrei na PepsiCo. Fiquei 2 anos. Depois eu consegui uma promoção. Quer dizer, eu consegui fui procurado, né? Eu consegui um emprego, não fui demitido. Então aqui, ó, aqui eu fui demitido. Aqui fui promovido, né? Consegui outra oportunidade. E aí eu fiquei Aí agora eu tô trabalhando na Nestlé, onde eu estou atualmente, e já tem 5 anos, tá? Por exemplo. Então esse é um exemplo de uma análise histórica, tá? Aqui, o que eu quero que vocês comecem a analisar? Se existe algum padrão em vocês, tá? Se existe alguma forma de padrão dentro da carreira de vocês. Se a carreira de vocês foi uma carreira que vocês pensaram, que vocês analisaram, que foi bem pautada nas suas escolhas, ou se você deixou a vida te levar, ou se a sua carreira só foi acontecendo. Gente, aqui não tem certo ou errado, tá? Aqui eu quero que vocês saibam narrar a história de vocês, eu quero que vocês encontrem os pontos fortes e fracos de vocês, e eu preciso que vocês comecem com essa base, lembrando o que aconteceu na carreira de cada um de vocês até a data de hoje, tá? Então, veja, o que acontece? Quando eu tô analisando, dentro da minha consultoria, análise histórica de um cliente, que ele me conta toda essa história, né? Então, o que eu fiz de faculdade, qual é o emprego que eu entrei depois disso, eu começo a anotar os pontos importantes, né? Por exemplo, será que essa pessoa, ela passou por 5 empresas e nas 5 ela foi demitida? Então, vamos lá, pontos importantes. Quantas empresas eu já trabalhei? Eu fiquei pelo menos 1 ano nesses locais? Eu fui demitido quantas vezes? Por quais motivos? A gente começa já a analisar se tem algum tipo de padrão. Ou seja, então, quanto tempo a pessoa ficou em cada empresa? Porque se ela tem 5 empregadores no currículo, e ela ficou 1 ano cada, e ela foi demitida em cada uma dessas, alguma coisa de errado tem. Não é verdade? Concorda? Né? A gente tem que ser realista aqui. Alguma coisa tem de errado. Tá? O que tem de errado? E aí eu já começo a analisar se a pessoa ela tem algo de errado dentro dela, se é alguma coisa dela que tá errado, ou se foi alguma coisa de fora, né? Exterior. Que é realmente, mercado, eu fui mandada embora no período de pandemia, fui mandada embora no período de crise e tal. Então, é isso que eu quero que vocês comecem a entender da carreira de vocês. O que foi construído até aqui,
tá? E eu quero que vocês tenham essa análise muito criteriosa, tá? Eu quero que vocês realmente sejam capazes de assumir aquelas coisas que a gente às vezes não quer assumir, né? Que é, por exemplo, eu não quero assumir que eu sou um profissional que eu não sou bom, né? Eu não sou bom. 5 empregos que eu tive, os 5 que eu fui mandada embora, alguma coisa de errado tem comigo, tá? Aqui, pessoal, a gente vai ficar de frente aos nossos, as nossas misérias. As nossas misérias. Aos nossos pontos fracos e fortes. Fortes também. Mas aqui eu quero que vocês consigam assumir. Eu sou bom na minha área? Sim ou não? Se for sim, ótimo. Temos um caminho. Se for não, ótimo também. Temos um caminho. Bom, vamos lá, pessoal. Então, até aqui, eu tô batendo na mesma tecla, mas eu quero provocar vocês para que vocês, de fato, sejam sinceros consigo mesmos. Porque vocês vão chegar num momento que vocês vão ser sinceros e vocês vão falar assim, caraca, eu não fui uma boa profissional nesses últimos anos na minha carreira. Ou, nossa, eu sempre fui demitida pelo mesmo motivo. Eu sempre fui demitido pelo mesmo motivo, né? Eu sempre estive abaixo da média. Eu nunca estive na média, né? Meus feedbacks sempre foram negativos ou sempre foram fracos. Eu sempre estive no limite da média, né? Eu tava na média, mas eu tava no limite do ruim, né? Se esse é o seu caso, tá? Não se sinta mal, eu tô aqui pra te ajudar. E eu quero que, de fato, você consiga ter essa clareza que a sua carreira até aqui foi dessa forma que foi construída. Porque se você chega nesse ponto de falar, cara, eu não sou um bom profissional. Não, putz, eu tenho que melhorar, né? Puxa, eu tenho que melhorar. Então, ótimo, a gente já tem um caminho. A gente já sabe que, de fato, você precisa melhorar dentro de aspectos que estão no seu controle. Porque vejam, pessoal, olha só. Fatores internos é o nosso controle. Fatores externos, não se preocupem, tá? É nesse ponto que a gente precisa da nossa análise histórica aqui nessa aula. É você entender como que foi a entrada e a saída de cada emprego, tá? O quanto tempo você ficou em cada emprego e por que você ficou esse tempo, né? Então, tem pessoas que ficam muito tempo. Por que eu quis ficar muito tempo? Eu não quis sair para o mercado? Tem uma explicação, não tem nada de certo ou errado, né? Como que eu saí desse emprego, né? Eu fui demitido, eu fui mandada embora, eu que me demiti, eu saí porque eu fui para outra empresa, eu consegui uma outra oportunidade, isso é um ótimo motivo de saída, né? Eu espero que todos saiam dessa forma. Eu saí porque eu fui empreender, depois eu voltei para o mercado, né? Então, tudo isso é análise histórica. Para que a gente chegue nesse ponto aqui de dizer, tá, eu sou bom no que eu faço? Eu tenho, sei lá, 5 anos trabalhando na área de marketing. Dando um exemplo. Eu sou bom? Eu sou bom? Eu sou acima da média? Eu tô na média? Ou eu sou mediano para baixo? Ou eu estou abaixo da média? Juliana, eu entrei e saí 5 vezes porque todas as vezes eu tive problemas com relacionamento. Eu brigava com meu chefe, eu sempre discuti com meu chefe. Poxa, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô discutindo com meu chefe? Quer dizer, não tem problema nenhum você discutir e discordar do seu chefe, mas se todo emprego que você entra, você mantém o mesmo padrão de comportamento, padrão de entrega, e isso não tá sendo bom, né? Estão me demitindo, por que eu tô fazendo isso? Qual que é o motivo disso, né? Por que eu tô me mantendo nesse ritmo, tá? Para que a gente possa entender, bom, talvez eu precise melhorar, talvez eu vou mudar. E a gente vai falar mais sobre isso, sobre os pontos fortes e fracos, na aula de pontos fortes e fracos. Por isso que é importante você analisar a sua carreira, para que você chegue nesse ponto final aqui de sim, eu sou bom na minha área ou não, eu não sou bom na minha área. Falando agora, para finalizar essa aula rapidamente, falando sobre fatores internos e externos. Pessoal, o fator interno a gente controla. Fator externo a gente não controla. Então, eu quero dizer para você que se você foi mandado embora, ou se você teve pontos de declínio na sua carreira, né, que foram fatores externos, não se preocupe. Eu não quero que vocês se preocupem com fatores externos.
Então, eu fui mandada embora por conta de situação econômica, eu fui mandada embora por conta de redução de custos da empresa, eu fui mandada embora no momento ali que a empresa fez uma demissão em massa, né? Isso acontece bastante em montadoras, por exemplo, né? Eu pego bastante clientes de montadora que falam assim, olha, a empresa teve uma demissão em massa, eu tava no meio, né? Mandou 3.000 funcionários embora. Putz, não tinha o que a pessoa fazer, não estava no controle da pessoa, tá? E nem sempre nesses casos, mas os bons ficam. Nem sempre, tá, gente? Tem muita empresa que não trabalha com meritocracia. Tem muita empresa que trabalha com a politicagem, né? Vai ficar no emprego aquele que é amigo do chefe. Nem sempre o amigo do diretor, né, é o melhor funcionário e às vezes ele fica nessas demissões em massa. Então, mas assim, eu preciso que vocês tenham clareza disso, tá? Porque se for esse o caso, você não se preocupa. Você é um bom profissional, você tá coerente, tá seguindo, tá no caminho certo, tá? Foi só uma questão externa, uma questão de mercado, que aí você teve que sair, tudo bem. Eu tenho certeza que se for esse o seu caso, você tem diversas outras histórias de boas entregas da sua carreira, tá? Eu tenho certeza disso. Agora, se o seu caso é o inverso, toda vez que eu entro, eu fico pouco tempo, eu saio, né? Toda vez que eu entro no emprego, alguém se incomoda comigo. Alguém está me... Como é que fala? Alguém está me perseguindo na empresa. Se toda vez isso acontece, então talvez o problema não seja externo, seja interno. E o bom de ser um problema interno é que a única pessoa que pode solucionar o seu problema interno é você mesmo. Ótimo, você não está dependendo de ninguém, não está dependendo do mercado, não está dependendo de nada. Só depende de você para melhorar. Certo? Claro até aqui? Então, façam esse exercício, tá? Então, o exercício é analisar a sua história. Entradas e saídas de emprego, motivos de saída, o que você trabalhava, né? Quais eram as atividades, né? Qual foi a sua evolução? O que você possui de entregáveis, tá? E definição dos fatores internos e externos para responder à pergunta: eu sou bom na minha função? Bom, pessoal, tá claro até aqui? Fazendo esse exercício, eu sugiro que vocês migrem para a próxima aula, que é definição de estratégia, tá bom? Se vocês forem para a próxima aula sem fazer o exercício, não tem problema, mas vai ser mais complicado, tá bom? Eu espero que vocês façam e vamos para a próxima aula.